Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Mística Flor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, de dar o seu like nesse vídeo, de comentar. Afinal de contas, a sua interação vai permitir que o nosso canal cresça e que ele possa levar essa mensagem das cartas ciganas para mais e mais pessoas. Então, compartilhe com seus amigos, divulgue o seu canal, vou ficar muito grata se você fizer isso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o corte, sobre o embaralhamento e o corte das cartas, tá? E eu tô utilizando esse deck que eu amo de paixão, que é o Gilded Reverie. Vocês já devem ter tido contato com ele. Ele é um deck importado, tá? É a versão expandida que eu tenho. Ele não foi muito barato na época que eu comprei, mas é um deck lindíssimo, que eu amo de paixão e que eu utilizo muito mais para tirar as fotos e fazer alguns vídeos, ó. Percebam que ele tem as laterais douradas. Olha como ele é bonito, como ele brilha, tá? E hoje eu escolhi esse deck para fazer o nosso vídeo. Lembrando, para quem já está acostumado comigo aqui no canal, geralmente quando eu faço os vídeos de tiragem de carta, quando eu falo sobre alguma técnica e quando eu ensino algumas coisas aqui no canal, eu quero sempre deixar claro que o foco são as cartas, né? Então, por isso eu não costumo aparecer. Às vezes eu faço um vídeo aparecendo, mas o foco são as cartas, então... E vou aproveitar também que minhas unhas estão arrumadinhas, né? Então, tô gravando esse vídeo para vocês poderem ver como eu embaralho, quais são as dicas que eu dou para quem vai embaralhar, principalmente quando a gente está lidando com um deck desse, um deck importado, um deck mais caro, que a gente precisa ter um certo cuidado com esse deck, tá? E, na verdade, com todas as cartas, afinal, as cartas são de papel, né? Então, eu costumo fazer o seguinte. As cartas já organizadas, como que eu vou embaralhar essas cartas? Olha só. Eu vou puxando de trás e vou fazendo este movimento, ó. Tô fazendo devagar para vocês conseguirem observar, tá? Eu nunca faço assim, ó, com a minha carta. Enfio dentro do baralho, ó, assim. Não gosto de fazer isso, porque eu acho que as laterais, quando a gente fica enfiando as cartas no baralho, elas acabam se desgastando. Então, geralmente, eu faço este movimento, né? Puxo e vou fazendo esse movimento. Outra técnica que eu utilizo bastante para embaralhar as cartas é tirar uma de cima e outra de baixo. Então, eu tiro uma de cima e uma de baixo, ó. Vou fazer assim para vocês observarem, ó. Uma de cima e outra de baixo, uma de cima e outra de baixo. E vou fazendo isso daqui em todo o baralho. Às vezes acontece de cair alguma cartinha, porque eu tô fazendo devagar pra vocês perceberem, ó. Gente, olha como esse baralho é bonito, né? Então, eu vou tirando uma de cima e outra de baixo. Ó. Porque aí eu sei que as minhas cartas ficaram embaralhadas. E aí, depois que eu faço esse processo de puxar uma de cima e outra de baixo, é que eu vou embaralhando assim, mais rapidinho, ó. Tá? E algumas pessoas me perguntam se eu dou para o meu consulente embaralhar as cartas ou se eu embaralho. Geralmente, eu embaralho as minhas cartas. A única coisa que eu faço é dar as cartas para o meu consulente cortar. Então, após esse processo de embaralhar as cartas, eu vou cortar as minhas cartas. E como eu falei para vocês, eu costumo dar as cartas para o consulente cortar. Como nós estamos gravando um vídeo, né, para vocês observarem, não vou ter um consulente aqui para dar as cartas para ele cortar, então eu mesma vou cortar. É necessário ele cortar? Não é necessário. Você pode cortar, você pode embaralhar, mas o que eu sempre falo é que precisa fazer sentido para você. Faz sentido para você dar para o teu consulente embaralhar? Então dê. Faz sentido para você dar para o teu consulente cortar as cartas? Então dê. Não faz sentido para você deixar o teu consulente pegar nas suas cartas? Então não deixa. Isso é muito pessoal, né? Então a gente também está acostumado a ouvir pessoas falando: ah, não pode dar a carta para outra pessoa, ou o consulente não pode tocar na carta. Primeiro porque pode estragar, e aí eu concordo, né? Porque ele não vai saber embaralhar, então pode acabar danificando o teu material de trabalho. Mas isso é opcional, tá? Outra coisa interessante de observar nessa temática é que muitas vezes as pessoas falam assim: ah,
O baralho que eu uso pessoal, eu não posso usar para um atendimento com outra pessoa. Eu deixo bem claro aqui, também é pessoal. Isso são crenças limitantes que muitas vezes as pessoas acabam enraizando na sua cultura, né? Por N contextos. Até no curso de baralho cigano que eu dou, eu comento sobre isso, né? O contexto histórico, o contexto social, então o contexto cultural, que acaba influenciando em algumas crenças limitantes das pessoas. Mas isso tudo não vou dizer que é irrelevante, porque cada um acredita no que quer acreditar. Mas eu não vejo sentido nisso. Então, para mim não faz sentido, então eu não emprego nas minhas leituras. Mas se para você faz sentido, beleza, tá? Então, partimos do pressuposto. Nós já embaralhamos as nossas cartas. E depois de embaralhar, nós vamos fazer o nosso corte. E aí é outro momento de dúvida. Como é que eu corto? Corto com a mão direita, corto com a mão esquerda. Geralmente eu corto com a mão esquerda, tá? Isso eu aprendi, eu não associava isso, eu não usava, mas depois eu comecei a incorporar isso nas minhas leituras. Para mim fez sentido, porque o lado esquerdo é o nosso lado que está associado à nossa intuição. Então, geralmente, quando eu dou para o consulente cortar essas cartas, eu peço para ele cortar com a mão esquerda, tá? E aí, ele vai cortar. Ele pode cortar em 2 montinhos ou em 3. Então, quando eu faço jogos menores, eu peço para ele cortar em 2 montinhos. Então, ele embaralhou, eu embaralhei as cartas, e aí ele vai cortar em 2 montinhos. Antes de juntar os meus montinhos, eu olho a carta de baixo, as 2 cartas de baixo. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que essas cartas de baixo vão me dar um panorama da situação. Então, eu vou fazer uma tiragem aqui, vou tirar 2 cartinhas só para responder uma pergunta aleatória que eu vou criar, tá? Mas só para a gente entender o contexto. Então, vamos supor que a Mariana gosta do Carlos e a Mariana quer saber se o Carlos gosta dela também, ou seja, ela quer saber se ela é correspondida pelo Carlos em relação aos sentimentos dela. Então, nós embaralhamos as cartas para Mariana, nós cortamos as cartas e aí eu vou observar o que está na carta de baixo, ó. Aqui nós temos a carta da cegonha, certo? E a carta da lua. Então, o que nós podemos dizer aqui nessa combinação? E aí nós vamos ter que usar aquela técnica para quem... Eu vou falar bem explicadinho, né? Porque muita gente aqui tá começando ainda a jogar cartas e tá aprendendo. Eu tenho recebido um feedback super bacana em relação ao canal. Algumas pessoas falando que estão curtindo bastante, que estão aprendendo muito, e eu fico muito grata por isso, porque esse é o intuito do canal, é poder ajudar outras pessoas que estão passando por esse momento, né, de iniciação, assim, posso dizer, dentro desse mundo cartomântico. E por vezes a gente tem algumas dúvidas e acaba que esses vídeos no YouTube conseguem esclarecer muita coisa. Eu sempre indico que as pessoas façam cursos, que as pessoas estudem, eu indico literatura, eu indico bibliografia. Eu mesma vou iniciar um curso agora, dia 20, de introdução ao baralho cigano, bem prático, bem do início mesmo, bem do basal, até a gente conseguir avançar mais um pouquinho, para vocês entenderem um pouco da dinâmica, tá? Mas, voltando aqui ao nosso contexto de jogo, então a Mariana quer saber se ela é correspondida pelo Carlos. De imediato, eu olho essas 2 cartas, para mim já me fala que sim. Primeiro que a carta da cegonha, né, no contexto geral, ela vem falar das surpresas agradáveis, ela vem falar dos sentimentos correspondidos, ela pode estar falando sobre retornos, sobre regressos de relacionamentos, tá? E a carta da lua falando daquilo que está nas nossas emoções, os nossos desejos, o que está no nosso interior. Então, nós vamos combinar essas cartas. E lembrando que essa combinação, né? Como é que acontece essa combinação? Nós temos uma carta que vai ser uma carta significadora, tá? Eu tô falando como eu entendo essas cartas. Então, aqui nós temos uma carta que vai ser a carta significadora, e essa carta vai descrever essa. Então, aqui eu posso falar, por exemplo, a carta da cegonha e a carta da lua. Aqui eu posso falar que o Carlos, sim, pode se sentir atraído pela Mariana,
porque o Carlos, ele tem desejos, ele tem emoções. Quando ele pensa na Mariana, quando ele pensa na Mariana como afeto, como alguma coisa no sentido afetivo, ele traz essa questão da afetividade. Até porque a cegonha é uma carta que ela vem falar pra gente também do carinho, né? A cegonha é uma ave que ela cuida, é uma ave familiar, ela cuida dos seus, ela é monogâmica, né? Quando a gente fala de relacionamentos. Então, sim, o Carlos corresponde à Mariana, ele pensa, ele tem desejos, as emoções dele estão voltadas para ela, talvez pensando em fazer alguma surpresa, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui de imediato já me respondeu alguma coisa. Isso só com as duas cartinhas que nós puxamos, né? De baixo, tá? Então, como eu falei para vocês, nós vamos tirar duas cartas para responder a pergunta propriamente dita. Hoje eu não vou fazer uma técnica mais elaborada, hoje eu vou trabalhar com duas cartas. E aí tem uma outra maneira, ou eu posso tirar de cima, ou eu posso abrir o meu leque, né? Então, ó, posso abrir um leque. E a partir desse leque, nós vamos puxar as cartas. No caso, eu vou escolher duas cartas, porque hoje eu quero trabalhar com duas, para poder responder o que eu preciso. E vou juntar as minhas cartas e vou fazer a minha leitura, tá? E aí, olha que engraçado, né? A pergunta foi: o Carlos pensa na Mariana, na verdade o Carlos tem sentimentos pela Mariana? Lá de início nós vimos que sim, né? Que ele tem desejos, a carta da cegonha falando de um retorno, de um regresso, de uma afetividade. Mas olha as cartas que saíram, né? Nesse contexto, olha as cartas que saíram falando dessa questão dos pensamentos do Carlos. Então, o Carlos talvez esteja fugindo dos pensamentos em relação a Mariana. Ele sente alguma coisa pela Mariana, ele tem alguma emoção pela Mariana, mas neste momento ele está fugindo das emoções. A própria cegonha lá, talvez, né, dentro da conjuntura geral, esteja trazendo pra gente essa fuga de sentimentos, né? A cegonha é uma ave que ela vai e volta. Então, ela pode estar trazendo pra gente essa fuga. Uma vez que olha ele desgastado, olha ele insistindo, né? Em sofrer, né? Aqui, para mim, a cruz eu não vejo como uma vitória nesse sentido. Eu entendo muito mais como um contexto de peso, de sofrimento, de ficar, talvez, roendo alguma coisa. Então, dentro desse contexto da pergunta da Mariana, eu poderia dizer para ela: olha, Mariana, ele sim tem desejo por você, tem sentimento, mas ele está fugindo dos sentimentos dele, tá? Ele está se enganando, ele está se iludindo, ele não está querendo se entregar a estes sentimentos. Isso seria uma leitura possível. É legal que saia assim, inclusive quando eu estou gravando vídeos, porque a gente trabalha no sentido dinâmico, né? Então, as cartas, elas são dinâmicas. Então, quando a gente projeta uma pergunta, quando a gente projeta uma jogada, a gente não escolhe as cartas para trazer para vocês. Então, olha a dualidade. Então, aqui eu já posso falar também dele fugindo desse sentimento, dele dual em relação aos sentimentos. Muitas pessoas entendem a Lua como uma carta que fala no relacionamento de ilusão, que fala daquilo que é fantasioso. Eu não enxergo dessa forma, mas é a minha leitura, tá? E é importante deixar isso claro também, porque muitas vezes a gente vai ver por aí várias pessoas fazendo várias interpretações e as interpretações não estão erradas, né? Eu entendo que cada um tem a sua percepção de combinações de cartas. Aqui, no caso, eu senti a fuga total da situação, ele sem sentimentos, no sentido de querendo fugir desses sentimentos, enquanto, na verdade, lá no interior dele, ele está sentindo alguma coisa assim. Mas ele está resistindo ao que ele está sentindo. Ele está se autoflagelando em relação ao que ele está sentindo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Aproveito de novo, peço para vocês seguirem o nosso canal,
né? Ativar o sininho, receber nossas notificações, deixar o seu like e comentar esse vídeo. E é claro, se puder compartilhar com os amigos, nas suas redes sociais, pra galera que gosta de cartomancia, eu vou ficar muito feliz em poder ajudar mais pessoas. E vocês já sabem onde me encontrar, me sigam nas redes sociais, Mística_Flor lá no Instagram, Mística Flor com 2 R's no final, lá no Facebook. E aqui no YouTube, né, pessoal? Se inscrevam no meu canal. Beijinhos e até a próxima!